Fala aí pessoal, beleza? Hoje dia 26 de agosto, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês. Começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, em relação ao dia de ontem, tá? O índice abriu num gap de baixa aqui de aproximadamente uns 350 pontos. A gente percebe que ele abre exatamente aqui na inversão das 50 com as médias menores, né, de 9 e 20. Acaba fazendo aqui uma espécie de topo arredondado, ancora na 9 e sai com ignição, certo? Aqui pelos 5 minutos, se a gente pegar esse movimento que ele fez, tá? Ele basicamente fez um espelhamento em A, né? Uma recuperação em A. Por quê? Porque ele subiu reto. Vamos pegar aqui, ó, para vocês verem. Ó. Ele subiu reto e caiu reto. Quando ele rompeu esse fundo, ele acionou esse espelhamento. Então, quem trabalha com Fibonacci deve ter pego esse range aqui e projetado para baixo. Se a gente faz isso, galera, olha onde que ele gera alvo, tá? Ele geraria o alvo exatamente aqui, tá? Ah, Adriano, mas ele não gerou gatilho pelos 5 minutos. Pois é, mas pelos gráficos menores ele gerou. Tá? Pelo gráfico de 1, pelo gráfico de 2 minutos ele gerou o candle gatilho aqui, que daria para entrar na venda exatamente nessa inversão dessas médias aqui, tá? Então ele gerou um alvo aqui. Se a gente observa, aqui também a gente tem a região da VWAP do dia anterior, sem falar que em relação a esse movimento de alta, aqui foi exatamente a região de 61,8, beleza? Então, ó, observem que o 61,8 da retração desse movimento de ontem é exatamente o primeiro alvo desse micro espelhamento aqui jogado para baixo. Ó. Estão vendo ó, como eles convergem? Então, níveis diferentes de fibra que convergem para a mesma região, mais a região da VWAP do dia anterior, que normalmente serve como suporte e resistência, né? Aqui a gente consegue notar claramente que a VWAP está fazendo preço aqui, né, nesses fundos, então a gente consegue perceber que a VWAP segurou aqui basicamente 3 vezes, né? Aqui, aqui e aqui, certo? Então quando o mercado ele bateu aqui, sentiu, fez 1, 2, 3 de compra, beleza? Ó, esses candles aqui basicamente formaram 1, 2, 3, aqui fez um PFR, aqui fez um outro PFR, né, de continuidade, e todos esses movimentos foram como? Com fundos maiores. Então, a partir do momento que ele rompeu aqui, ele basicamente acionou o que, galera? Acionou um W, né? Que se a gente pega esse topo com esse fundo, o mercado fez isso, e quando ele passou daqui, ele acionou esse W. E de novo, quem trabalha aí com Fibonacci, né? Bastava pegar e espelhar esse movimento em V para cima. Olha lá, ó. Pega esse fundo, esse topo, espelha uma, espelha 2 vezes, tá? Olha lá onde que o mercado bateu. O mercado cravou exatamente 100% desse movimento projetado, né? Ou também vocês poderiam projetar aqui a caixinha, né? Para cima, que acabaria pegando. Bem interessante porque aqui também, quando o mercado cravou aqui esse alvo, é exatamente na região da máxima do dia de ontem, né? Então o mercado acabou fazendo pressão nessa região de topo isolado, sentiu, e aí ele montou uma microestrutura. Essa microestrutura basicamente foi da seguinte forma: o mercado subiu, ancorou na média, fez o candle de exaustão e depois rompeu o fundo. Quando ele rompeu o fundo aqui, ó, basicamente ele ativou a figura gráfica M, né? Então olha só que interessante, aqui ele fez um W, chegou aqui em cima, fez um M. Ambas figuras de reversão, né? Então aqui embaixo a gente tem um W, como eu comentei, e aqui em cima a gente tem um M, né? E aí quando o mercado fez essa inversão, a gente consegue notar aqui claramente esse retorno, tá? Ele fez a troca de qualidade, ancorou nas médias e aí ele caracterizou a continuidade do movimento de queda. Se a gente dá um zoom out aqui, ó, é bem bacana a gente notar que o mercado estava trabalhando numa LTA, ó, olha só, tá? Em relação ao dia de ontem. E a gente percebe que inclusive essa sombra aqui foi exatamente nessa LTA, teve pullback e quando o mercado rompeu aqui, tá, foi gerada uma oportunidade de venda. E quando o mercado principalmente perdeu essa região de fundo aqui, acionou o espelhamento do dia, né, pessoal? Acionou o espelhamento do dia, que basicamente foi esse movimento em A projetado, né? Então aqui vocês percebem que o mercado rompeu, né? Rompeu aqui esse fundo
voltou a trocar polaridade e gerou o gatilho de venda novamente, tá? Gerou o gatilho de venda aqui e aqui também, tá? Aqui foi um cenário melhor, porque ele até tentou passar, né? A sombra foi maior, voltou e fechou para fora da média aqui. Então aqui geraria um gatilho muito bom de venda, né? Na continuidade do movimento, a favor das médias, e obviamente com troca de polaridade aqui na região da VWAP e das mínimas anteriores. E aí, para quem pegou esse tipo de venda, bastava pegar o topo do dia, esse primeiro fundo aqui e espelhar o movimento. Percebam que, né, antes, na verdade, de ter ativado essa entrada, aqui a continuidade do movimento serviu simplesmente para cravar o primeiro alvo. Aí o mercado, depois que cravou o primeiro alvo, fez esse repique, deu uma outra entrada. E aqui também deu outra entrada, tá? Então, basicamente foram os mesmos gatilhos, só que de duas formas diferentes. Aqui foi gerado um gatilho e aqui foi gerado um gatilho também. Inclusive, esse segundo gatilho, basicamente, foi prestes a romper essa angulação, né? O mercado estava fazendo isso, vindo de cima para baixo, e aí quando ele rompeu a angulação, ele confirmou a continuidade desse triângulo simétrico. Então, dentro desse cenário, quando ele deu esse gatilho, essa confirmação, quando ele passou essa região de fundo aqui, aí você poderia trabalhar com os próximos alvos de FIBA. Olha lá, o 100% estaria aqui, que cumpriu também, e depois desse 100%, né, quando o mercado passou ali, você projetaria o terceiro alvo. E olha lá, galera, onde que o mercado foi. O mercado cravou aí os 3 alvos de FIBO, tá? Nesse espelhamento. E é bem interessante a gente notar também que se a gente pega e dá um zoom out, tá? O mercado ele travou basicamente aqui nessa região de fundo, né? Nessa região aqui de briga dos dias anteriores. A gente tem esse FIBO inclusive para ser traçado, tá? A gente consegue notar claramente que o mercado ele veio por 38% dessa retração macro, travou na região do fundo aqui do dia 24, na cabeça do dia 20, tá? Se a gente pega essa região aqui, ó, de topo com esse fundo, a gente consegue notar que o mercado veio para a região de 61,8. Olha aqui, ó. Tá? Então tem algumas confluências que acabou fazendo com que o mercado fizesse esse fundo. E aí o mercado sentiu essa região, né? Pelo fato de estar num nível de 38 de uma retração macro, pelo fato de ter pego o terceiro alvo do espelhamento intradiário e pelo fato de estar no 61% de um outro nível de retração, o mercado acabou sentindo aqui e fez essa recuperação e finalizou o dia, tá? Então, na minha opinião, principalmente depois que o mercado se alinhou, as melhores oportunidades de venda, tá? Elas estavam nesse candle, tá? Nesse candle aqui, nesse candle e nesse candle aqui, beleza? Que foram gatilhos a favor do movimento primário aí da tendência, beleza? Então essa foi a minha visão aí em relação ao índice. Já em relação ao dólar, pessoal, eu achei o dólar extremamente assim feio, tá? Em relação ao cenário dos outros dias, a gente consegue observar que o dólar ele estava caindo, né? Ele cravou aqui o 100% desse pivô maior. E aqui embaixo, tá? O que ele fez? Ele basicamente fez uma espécie de fundo arredondado, né? Ó. Então ele basicamente fez essa espécie de fundo arredondado. E aí, se a gente for observar, o que o dólar fez? Depois que ele fez essa espécie de fundo arredondado aqui, ó, como eu comentei, né? Ele abriu em gap, fez o pivô e aqui ele deu uma bela ignição, né? Então aqui basicamente a gente pode considerar um gatilho de entrada ancorado nas médias, na inversão, tá? Esse candle aqui. Deixa eu marcar aqui, que eu acho que fica melhor. Esse candle. E o dólar, de fato, ele pegou uma direção, só que ele ficou extremamente errático, né, galera? Ele gerou vários gatilhos na continuidade do movimento, como por exemplo, nesse candle, né? Ó, esse candle. Aqui, obviamente, né? O mercado fez uma correção, voltou para cima, gerou essa oportunidade de entrada de novo, né? Aqui. Só que o mercado ficou extremamente feio, ficou, né? Ele foi um dia direcional, mas de forma errática. Então, como que daria para trabalhar aqui com o dólar em relação a isso? O dólar você poderia trabalhar utilizando esse pivô de alta, projetando uma
para cima, né? Através dessa cabeça aqui, 2 para cima, 3 para cima, tá? Então essa foi a visão do dólar. O dólar, entretanto, ele acionou esse espelhamento aqui, ó, do dia anterior, né? Então, se a gente pegar desse topo com esse fundo, se a gente pegar esse movimento em V e jogar para cima, é onde, obviamente, ele deve buscar. Só que se a gente fizer isso, a gente consegue observar o seguinte, ó, pegando aqui, jogando aqui, ele gera um alvo minimamente na região do 288, tá, galera? Então, talvez, né, se o mercado der continuidade no dia de hoje, no dia de amanhã, talvez aí o mercado realmente cumpra essa região aqui do 288, porque ele é o primeiro alvo desse espelhamento na inversão da tendência principal, beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e a game porra!